Capítulo 11. Disse, pois, o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir, certamente vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim diz o Senhor: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da cativa, que está por detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Mas contra todos os filhos de Israel, nenhum cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais. Para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso eu sairei. E saiu Moisés muito irado da presença de Faraó. O Senhor, porém, dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, de modo que este não deixou sair da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um, e o seu vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com as pernas e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e contra todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até ao 7º, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que cada alma houver de comer. Isso somente preparareis para vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 dias do mês à tarde. Por 7 dias não se achará fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer coisa levedada, aquela alma será extirpada da congregação de Israel, assim peregrino como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Tirai e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomareis um molho de hisopo, e o molhareis no sangue que estiver na bacia, e marcareis a verga e as ombreiras da porta com o sangue. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando vir o sangue na verga e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava sobre o seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como falastes. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como pedistes, e ide-vos, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los fora da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. Então o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas capas sobre seus ombros, e fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, pedindo aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, que lhes emprestavam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, só de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles um misto de gente, e ovelhas, e gado, muitíssimo gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter-se, nem prepararam provisões para si. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, no mesmo dia, saíram todos os exércitos do Senhor da terra do Egito. Esta é noite de guardar ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa mesma casa se comerá. Não levarás daquela carne fora de casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar no meio de vós.
E todos os filhos de Israel o fizeram. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abre a madre de entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, porque meu é. Então disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, por isso não se comerá pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Quando, pois, o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mesmo mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Por 7 dias se comerão pães ázimos. Não se verá contigo pão levedado, nem fermento em todos os teus termos. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te houver dado, então separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Se o não resgatares, quebrar-lhe-ás a cerviz. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito dos homens até o primogênito dos animais. Por isso, sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava perto, para que porventura o povo, vendo a guerra, não se arrependesse e tornasse ao Egito, mas fez rodear o povo pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei subir daqui os meus ossos convosco. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, junto ao mar, vos assentareis. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isto, havendo deixado Israel ir, para que não nos sirva? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre eles todos.
porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém estes saíam com mão poderosa. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tiraste do Egito? Não é esta a palavra que te dissemos no Egito, dizendo: Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou atrás deles. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E era nuvem e escuridade para aqueles, mas para estes iluminava a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E as águas, voltando, cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar, e as águas lhes foram qual muro à direita e à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor exercera contra os egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, tem sido magnificada em poder. A tua destra, ó Senhor,
tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam, como em montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: persegui-los-ei, alcançá-los-ei, repartirei os despojos. Minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazendo maravilhas? Estendeste a tua destra, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram. Eles estremeceram. Dores apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então, os príncipes de Edom se perturbam. Os poderosos de Moabe, tremor os tomou. Todos os moradores de Canaã se derretem. Sobre eles caiu temor e espanto. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra. Até que o teu povo passou, ó Senhor. Até que passou este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhastes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor tornou a trazer sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na sua mão. E todas as mulheres saíram após ela com tamborins e danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois, Moisés fez partir Israel do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Capítulo 16. E partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. E acontecerá que, ao 6º dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, pois que somos nós, para que murmureis contra nós. Disse mais Moisés: o Senhor vos dará à tarde carne para comer, e pela manhã
pão à saciedade, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Pois que somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos perante o Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colhia segundo o que podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se contra eles Moisés. Portanto, colhiam-no manhã após manhã, cada um segundo o que podia comer, e aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor disse: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai-o para amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem nele houve bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que alguns do povo saíram para colher no 7º dia, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso vos dá ao 6º dia pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o nome dele Maná. E era como semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor mandou. Enche 1 gomer dele, e guarda-o para vossas gerações, para que vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele 1 gomer cheio de maná. Põe-no diante do Senhor para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para guardar-se. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos termos da terra de Canaã. E 1 gomer é a 10ª parte de 1 efa. Capítulo 17. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para bebermos. Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo?
Por que tentais ao Senhor? Ali, porém, o povo teve sede de água, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e leva na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo beba. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Porém Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e se assentou sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. E Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo quanto Deus fizera a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que ele a enviara, e seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por meu auxílio, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés ao deserto onde estava acampado junto ao monte de Deus, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, e tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo quanto o Senhor fizera a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque naquilo em que trataram soberbamente os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então suportar, e todo este povo também em paz chegará ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto dissera. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, por maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles mesmos. Então despediu Moisés a seu sogro, e este se foi à sua terra. Capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se ali. E Israel acampou-se ali em frente do monte. E subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: Tudo o que o Senhor falou faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse também o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente em ti. Porque Moisés tinha anunciado ao Senhor as palavras do povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá, diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo, e lavaram eles as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido muito forte de buzina, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta.
E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca termos em redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse: Vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Mas os sacerdotes e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e falou-lhes estas coisas. Capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegante. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que do céu eu vos falei. Não fareis comigo deuses de prata, nem deuses de ouro fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante dele.